Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Kai Talks, proporcionado pela E3S. Esse é um podcast focado em conversar com diferentes profissionais do mundo da engenharia e compreendermos um pouco sobre suas carreiras, seus desafios e suas motivações. E no episódio de hoje nós temos duas presenças muito ilustres. Nós temos aqui profissionais da JJL Engenharia, com a presença da Cibele e do José Luiz, que vão bater um papo conosco sobre mineração de alta performance. Acompanha aí! Kai Talks. Vamos falar de simulação? Muito bem, pessoal. Para a gente fazer a apresentação da JJL, nós já temos aqui algum tempo de relacionamento. É uma empresa extremamente capacitada que trabalha aqui com uma pegada de engenharia, de desenvolvimento muito bacana. Por isso que já tem tempo que eu queria que esse pessoal viesse conversar conosco. Eles estão me devendo essa. E acho interessante a gente puxar essa pauta, deixando bem claro como que é o modelo de negócio da JJL, porque é uma parceria diferente, a gente descobriu agora há pouco antes da pauta, que é um regime fechado, que é uma empresa trabalha em regime fechado, porque é uma empresa onde os dois sócios, onde o sócio que cuida da parte comercial e o sócio que cuida da parte de desenvolvimento e engenharia são sócios na vida real também e são casados. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença no nosso podcast. E como é de praxe no nosso programa, eu gostaria muito que vocês se apresentassem e contassem um pouco sobre a sua trajetória que culminou no nascimento da JJL e da sua presença no mercado. Luiz, nós que agradecemos, né? Já tem um tempo esse namoro para a gente fazer o podcast. Agradeço o convite, Thiago, né? Cibele Vieira, sócia da JJL da área comercial, né, casada com meu sócio, o José Luiz, que é da área técnica. Eu sou José Luiz, eu sou engenheiro mecânico e com uma experiência, né, vamos dizer assim, não sou tão velho assim, mas uma boa experiência na área de mineração, na área de projetos de usinas de beneficiamento. Não só mineração, né, acho que a gente hoje também trabalha com outras áreas, como siderurgia, enfim. Né, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É até uma honra, né, ser convidado para um podcast com você, Luiz. Então vamos lá, vamos entender esse contexto. Vamos começar por você, Zé. O que te levou para a engenharia e qual que foi a trajetória que você fez até chegar no momento, vamos abrir uma empresa? Bom, a questão de abrir uma empresa, eu já trabalhava como consultor de empresas de engenharia em Belo Horizonte, né, também nesta área, mineração, siderurgia, e a Cibele sempre foi a pessoa que ficava com a parte de notas, enfim, né? Eu no início, Luiz, quando o Zé Luiz ele era consultor, né, de algumas projetistas em BH, e a gente casado, então decidimos que eu ia ficar em casa cuidando da Helena. Eu tenho uma filha de 15 anos, e isso foi crescendo, né? Então, assim, eu fui ajudando o Zé Luiz com um pouco, que era emissão de nota, alguma coisa administrativa, então muito pouco, tá? E a partir do momento que foi passando o tempo, o Zé Luiz já tem um tempo em Belo Horizonte, aí sim que a gente foi em 2017. 2017, eu acho que a gente fez a transição para o voo solo em 2017, né, que a gente realmente montou a nossa empresa de engenharia voltada para o que a gente acha que seria o meu métier mesmo, né? Sair de outras empresas e focar na nossa empresa. E aí começou o relacionamento com a E3S, porque nas outras empresas a gente usava os softwares das outras empresas. Com a E3S a gente teve que fazer esse relacionamento, e desde 2018 a gente está nessa parceria com vocês. E Cibele, como que foi essa transição para você? Porque no mundo de engenharia que você até então acompanhava como esposa, acompanhava como emissão de notas, mas essa parte administrativa, e do momento que vocês bateram o martelo, vamos abrir uma empresa, você começou a ser o vendas, a ser o compras, a ser gerente, a organizar a vida do seu engenheiro cabeça-chave. Como que foi esse desafio para você? Luiz, para mim, eu falo que eu tenho uma dinâmica bacana e eu tinha de entender um pouco mais sobre engenharia, tá? E eu tenho um profissional que me ensina tudo.
Tá? Então, antes de eu fazer uma proposta, a gente bate um papo antes, tá? Ele me explica todo o processo. Então, eu meio que fiz como se fosse uma faculdade, uma pós-graduação com o José Luiz. E isso foi bacana. Então, assim, eu já tinha uma experiência de administrativo, né? Porque eu sou dessa área. Então, foi só juntando os dois. A engenharia que eu não tinha experiência, que eu não podia falar sobre, mas eu tenho um profissional hoje que me passa todo esse conteúdo, que me ensina mesmo, né, como lidar com isso. Então, a transição para passar para engenharia foi tranquilo. O que foi um pouco complicado foi literalmente trabalhar no início os dois juntos, né, que é a parceria de casal. Mas a gente se adequou. Foi tranquilo e hoje eu gosto da área, então, assim, estou bem envolvida com os projetos de engenharia, de simulação. O que a gente até conversou, né, é que a nossa grande vantagem, acredito que seja ser realmente diferente. Né? A Sibeli tem uma visão completamente diferente da minha, né? Eu tenho uma visão mais técnica, ela tem uma visão fora da caixa, né? Vendo o mercado, vendo a empresa como um organismo vivo. Então, acho que essa é a grande vantagem nossa. Né? E até mais quando a gente termina, por exemplo, de fazer um relatório, acabo de fazer um relatório, a primeira coisa que eu faço é entregar para a Sibeli, leia. Porque... Luiz, o que eu falo com o Zé Luiz? Como eu não sou da área de engenharia, eu tenho de pegar o relatório ou uma memória de cálculo, por mais que eu não sei fazer o cálculo, mas eu tenho de entender o processo. Porque a pessoa final, o meu cliente final, quando ele pegar esse relatório, ele tem de estar muito claro. Então, por mais que o processo de engenharia é um processo complicado, é feito por um engenheiro, mas qualquer leigo que pegar o nosso relatório tem de estar muito claro, tem de estar explicado. Então eu falo com o Zé Luiz, por mais que nós não brigamos em áreas, somos de áreas diferentes, mas eu reprovo um documento do José Luiz, eu falo, não entendi, volta e refaz. Porque se eu não entendi, o meu cliente final, aquela pessoa que vai executar o nosso relatório, ela tem de estar entendendo tudo, todo o processo. Porque não necessariamente o cara que vai pegar o meu relatório é um cara especialista em simulação. Sim. Não necessariamente é isso. E o nosso enfoque é justamente esse. Sibeli não entender, realmente outras pessoas não vão. E olha que ela está inserida no projeto. É isso que eu ia dizer, porque pelo nível de relacionamento que vocês têm numa empresa que trabalha com engenharia, que trabalha com serviço de simulação, eu conheço técnicos, eu tenho bagagem técnica, a gente se perde no tecnês com uma grande facilidade. Eu tenho certeza que você absorveu um conteúdo técnico que muitas vezes o cliente final engenheiro pode não ter. Porque não é do dia a dia dele, ele tem outras atividades, outros focos na carreira. Não é do dia a dia dele, mas tem um outro ponto interessante. Tá? Quando eu faço um relatório, eu não posso ser ambíguo, eu não posso ser, não posso dar margem, eu não posso dar várias interpretações. Eu tenho que ser específico, rápido e sucinto. Porque a gente brinca, né, que a questão de você dar um relatório muito extenso, a pessoa muitas das vezes não se perde. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né, que tem que ter todas as informações, tem que ser didático, sucinto, prático e que seja de fácil entendimento. Né? E isso não é uma habilidade super comum na engenharia, né? A gente vê muito por aí que os relatórios, às vezes, para querer ser super completo, eles são extremamente complexos, um leigo vai ler, não consegue. Então é um baita diferencial você ter essa habilidade. Aí vamos dizer assim, a experiência de sala de aula. Né? Eu também sou professor. Então, a Sibeli não gosta que eu fale isso, mas eu tenho dificuldade, muitas das vezes, em pegar um livro e entender ele de primeira. Né? Então eu tenho que ler até entender. Então montei uma forma de entendimento. Então a mesma coisa acontece quando eu estou dando aula ou quando eu estou fazendo um relatório. Eu tenho que pensar que a pessoa que está ali é como se fosse um aluno. Eu tenho que explicar aquilo de tal forma que aquilo seja de fácil degustação, né? Seja palatável para o cara. Eu acho que o nosso público inerentemente é constituído por uma grande parte de engenheiros. É um público diverso, mas quem assiste esse podcast em grande parte tem esse viés mais técnico. E
todos eles vão entender o que você acabou de falar, porque, poxa, a gente tem livros aqui que são de fluidodinâmica, de análise estrutural. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um livro de fluidodinâmica para ver na minha vida. Eu vi o sinal de gradiente e eu não esqueço que eu peguei aquele e falei, o que é esse triângulo de ponta cabeça? Eu já estava na faculdade de engenharia. E eu não esqueço, a primeira vez que eu li este livro que está aqui em destaque, o primeiro de todos, eu acho que eu li o primeiro capítulo umas 8, 10 vezes. E não entendi plenamente nenhuma das 9 anteriores. Então é extremamente... Eu entendo muito bem o que você está dizendo. Transformar uma coisa complexa em simples é muito complicado. Transformar simples em complexo é muito fácil. Sim. Então, a ideia nossa é primeiro, ver e traduzir essa complexidade de uma forma que ela seja palatável. Né? Então, é isso que a gente pensa nos relatórios. Então, inclusive, a forma que a gente apresenta as nossas simulações, que a pandemia nos deu isso como vamos dizer, como presente? Né? Vamos dizer que sim, né? Que é o fato de poder abrir um arsenal de ferramentas que a gente tem na frente do cliente, compartilhando tela com ele e jogando tela sobre tela e mostrando, essa foi a primeira tentativa que a gente tentou fazer, não deu certo por causa disso, então fizemos tal modificação, e aí você vai envolvendo o cliente em cima disso. Então, para a gente, isso é fundamental. E só depois que eu montei essa apresentação, que eu fiz essa apresentação, aí que sim, vamos partir agora para o relatório. De tal forma que o cara, quando for, o cliente, quando for olhar ver esse relatório, ele vai lembrar da apresentação, ele vai ter esse fluxo. Né? Você trouxe um ponto interessante agora, porque a E3S lida com várias empresas de diferentes segmentos, diferentes setores. Nós temos clientes que têm desde dois profissionais até empresas que têm 5 mil, 10 mil pessoas trabalhando ativamente. E algo que sempre me chamou muita atenção na JJL, no seu modelo de negócio, eu lembro em 2018, quando a gente começou o relacionamento, falei, caramba, olha essa empresa, é uma empresa pequena, uma empresa de consultoria, e tem tecnologia que tem empresa do setor automotivo, empresa do setor aeronáutico, que tem aplicações absurdas, e os caras acham a tecnologia cara. Os caras acham que o software não vai agregar na operação deles. E isso sempre foi um divisor de águas. Eu falei, olha a mentalidade dessa empresa. Frente a empresas que têm 500 vezes mais tamanho, mais volume, é inacreditável. E, querendo ou não, eu acho que é uma grande divisão de águas para vocês a nível de negócio e posicionamento do mercado. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso e já emendassem no qual que é o trabalho que a JJL leva para o mercado, qual que é a experiência que vocês têm profissional para... Luiz, vamos fazer uma brincadeira, né, que eu falo com o Zé Luiz, assim, tem esse, sim, é uma visão minha aí, do José Luiz, em relação aos softwares, né? Então, assim, nós queremos entregar para o nosso cliente um trabalho bacana. Eu falo que o José Luiz, ele é um engenheiro que ainda calcula analiticamente, tá? Então, todos os nossos cálculos, o primeiro cálculo a ser feito é o analítico. E hoje os softwares, ele nos possibilitou demonstrar esses cálculos, tá? As minúcias que o cálculo analítico não pode, tá? Hoje os softwares, hoje nós temos os melhores softwares, como você falou, na JJL, que nos possibilita entregar para o cliente um trabalho bacana, né? Com todas eu falo, com todos os detalhes verificados. Tá vendo como eu ensinei bem? Olha, se você pensar bem, eu vou pegar só do século XX para cá, calculadoras científicas, aí HP 48G, foi o meu sonho de consumo na faculdade, só depois de formado que eu pude comprar, software de simulação, elemento 1D, elemento 2D, elemento 3D, DEM, elemento esférico, enfim. Então, tudo isso nada mais é que uma calculadora. Então, se uma calculadora erra, não. Algum software erra, não. Nenhum software erra, nenhuma calculadora erra. Ela te responde aquilo que você imputou nela. Então, o nosso entendimento é que
a calculadora, voltando a brincar com o professor Malisca, né? Tem uma expressão dele que eu gosto muito, se você não sabe física, não simule. Então, antes de você pegar no computador, se você entrar no computador, então aprenda a física do seu problema, pense na física do seu problema para que aí você consiga fazer essa simulação. Tinha uma expressão do Oswald de Souza, que era matemático, que ele falava isso: enquanto você não dominar esta ferramenta que ele apontava, que era um lápis, você não entra na questão de software. Então, o nosso entendimento é que o software é uma ferramenta. Todos os softwares, todos os pacotes são ferramentas. Então, obviamente que se eu quero prestar o melhor serviço para o meu cliente, eu tenho que ter eu não gosto da palavra arsenal, mas não tendo outra, vamos falar assim. Eu tenho que ter no meu arsenal ferramentas em que possam suprir esse cliente e que possam resolver os problemas desse cliente. Então, na última palestra que a gente teve também a gente conversou sobre isso e eu falei e eu volto a frisar nesse ponto, simulação veio para ficar, acabou. Não tem como, eu não tenho tempo de fazer um cálculo analítico, eu preciso simular, então que eu vejo outras coisas, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de montar um arranjo e simular ele, uma bretagem, por exemplo, desde da parte de entrada de material até a saída dessa bretagem. Então eu consigo simular todo esse processo e aí pensar, em função de manutenção, será que essa caldeiraria que eu coloquei nessa posição eu consigo fazer trocas, eu consigo dar manutenção a isso daqui? Então, a questão de você ter software e você dizer, não, é caro ou é barato? Luiz, só complementando, na JJL a brincadeira interna é o seguinte, E3S, minha casa, minha vida, tá? É isso mesmo, então eu deixo bem claro, porque é mensal o boleto e eu já falo, tem as renovações, tem novos softwares que nós ainda iremos adquirir, tá? Porque o rapaz aqui gosta de... São os brinquedos, sabe? Quando ganha um carrinho de pilha, com um software novo para o Zé Luiz, é como se fosse um brinquedo novo. Só que o brinquedo é muito caro, né? Não é todo dia das crianças que eu posso dar um brinquedo desse para a empresa, né? Então, assim, são investimentos altos, sim, tá, Luiz? Para mim e para o José Luiz, que realmente é uma empresa muito enxuta, tá? Mas que foi a nossa melhor decisão, tá? De investir nos softwares, né? Então, assim, o que eu posso dizer em relação é que invistam sim, porque te traz um retorno muito bacana com o cliente, com o seu produto final, tá? E nós vamos continuar investindo. Hoje o foco da JJL é investimento em software, em tecnologia, para que a gente possa, assim, poder executar qualquer demanda, né? Dentro da área de mecânica e estrutura, que é o que a JJL presta, que é o que você nos perguntou. Hoje nós somos uma empresa de cálculos mecânicos, cálculos estruturais, voltado mais para caldeirarias pesadas, tá? Então, estrutura. E hoje o nosso grande diferencial são as simulações DEM. Porque tudo culminou, na verdade, para a simulação DEM, né? Porque cálculos mecânicos, fiz parte da BNT um tempo, fiz parte da equipe que fez a norma, revisou a norma de transportadores, dou aula de transportadores contínuos, dou aula de caldeiraria, estrutura metálica, e mexendo, então, transportadores, a estrutura do transportador, né? Então, foi lá caldeirarias pesadas, e aí, beleza, tem ANSYS que a gente aplica, né? Bacana, aí vem o DEM. Então, culminou para que eu já calculava o transportador em si. Vou colocar esse exemplo, o transportador em si já calculava a estrutura do transportador. Agora a gente simula o fluxo do transportador numa transferência de um TC para outro. Então, vai culminando as coisas. O próximo brinquedo que eu vou ganhar, se Deus quiser, é o Fluent, né, Ci? Que a gente já faz a acoplagem de DEM com FEA, e agora eu quero fazer a acoplagem de CFD com DEM. Só um parênteses aqui, para garantir que o nosso público está acompanhando, o DEM é o escoamento de partículas, então você entender como que elementos particulados estão escoando no equipamento.
A gente falou aqui de análise estrutural e o Fluent ICFD é o escoamento de fluidos, de ar, de água, fluidos que estão envolvidos na análise. Aí eu queria perguntar, e qual foi o impacto do uso da simulação nos serviços de vocês e para os clientes? Como é que os clientes enxergam esse impacto da simulação nos serviços prestados? Vamos lá. Eu acho que um desafio que a gente superou e está superando, né, vamos dizer assim, é a credibilização, né, vamos falar de DEM, tá? O que é DEM? Vou fazer uma explicação rápida do que seria isso. É simular computacionalmente partículas se movimentando. Então, quando você tem um fluxo de um transportador de correia que é material a granel, eu tenho várias partículas, em que eu simulo a trajetória dessas partículas, a interação entre particulado. E quando a gente apresenta isso para o cliente, começou a apresentar isso para o cliente, e eles começaram a realmente ver a importância dessa tecnologia, né? E com isso, quando eles conseguem, eu consigo simular, mas não só o fluxo, eu consigo simular a interação entre a partícula e o costado, por exemplo. Consigo simular e determinar qual é o índice de desgaste que eu vou ter num costado de uma defletora que eu quero pegar esse fluxo e jogar para um outro transportador. Então eu pego uma defletora e o material entra nessa defletora e é conduzido. Beleza, só que essa defletora ela vai ter desgaste porque ela vai tocar no material. Então vamos dizer, o ROC ele me permite mapear as zonas de desgaste. Mapeando as zonas de desgaste, eu consigo dizer, esta peça vai desgastar. Então eu tenho que prever que essa peça vai ter que ser desmontada de tempos em tempos. Então essa peça ela vai sair e vai entrar uma outra igualzinha no lugar. Que é o que a gente conversou lá atrás, que a gente falou sobre a troca de pneu de Fórmula 1, né? Que em 1980, no início da década de 80, a Brabham acho que foi a primeira equipe, com o Piquet, a fazer uma troca de pneu rápida. Demorou 30 segundos, se eu não me engano. No ano seguinte, todo mundo já estava fazendo. Hoje, uma troca é 1,5 segundo, se eu não me engano, o recorde. Mas deve ser coisa de 1 segundo e pouquinho. Então, o meu sonho, né, o sonho da gente, é poder, faz uma transferência, mas que as peças delas possam ser intercambiáveis com outras e que eu possa ver ou simular a retirada dela e colocar de novo, entendeu? Então, como consigo mapear as regiões de desgaste, isso aí se torna uma coisa maravilhosa, no meu ver, para o tempo de manutenção. Como também já fui engenheiro de manutenção da Alunorte logo no inicinho, né? Eu falo que foi o lugar onde eu mais aprendi, que praticamente era uma refinaria. Então, a gente vê, no caso eu vi e senti na pele todas as dificuldades que você tem no processo de troca, no processo de manutenção. Então, você ter essa cabeça que é projeto, simulação, mas também você ter esse background aí, de você ter participado de ir lá pegar na chave, debaixo de chuva, fazer as trocas e tal, isso hoje vale muito para a gente. E um ponto também, Tiago, que você fala em relação ao cliente, eu posso falar com você em relação ao ponto comercial, tá? Porque tem um valor agregado em relação ao software, ao engenheiro que está executando o trabalho, tá? Então, é um trabalho, é um processo diário com os meus clientes. Então, assim, de você demonstrar a riqueza que o produto que você vai entregar final tem valor agregado, né? E o que a gente fala muito com os nossos clientes é o seguinte, lugar de simular é no virtual. Não, a gente não faz testes em campo. Em campo, a gente já tem de entregar um equipamento funcionando. Hoje nós temos uma grande preocupação com a manutenção. Tá? Então, o que é o pensamento da JJL? Lugar de simular é no virtual, é onde nós vamos gastar um tempo, tá? E é um dos desafios também com os nossos clientes em relação a expressar o tempo que simulação demanda, tá? Porque você não faz um teste só, você faz todos os testes que você poderia fazer em campo. Então, o que nós fazemos? A gente tira os testes do campo, né? Que ali é no erro e no acerto, e a gente traz para o virtual. Então, comercialmente, nós temos sim os desafios com os nossos clientes de mostrar esse produto e também no técnico, né, que você tem de demonstrar para o cliente
como é que eu te falo, o que o software nos dá de bom, né, nos nossos serviços. Então, assim, o grande desafio hoje é este com os clientes, é você demonstrar valores imputados, né, que são inerentes e no técnico. É porque uma simulação, por exemplo, vou fazer uma transferência. Eu vou fazer 10, 12 simulações até encontrar aquela geometria que é a geometria, vamos dizer assim, ideal para aquela... E se isso fosse feito via tentativa e erro na prática... Esquece! Não é uma possibilidade. A história de puxar o terço e rezar, né? Que eu não vou contar essa história, não. Mas dá até vontade de contar, né? Mas vou contar. Se quiser, pode contar e a gente edita aqui, ó, a gente corta. Não, mas não é isso. Eu falo que, eu sempre tenho falado com o Zé Luiz que a gente tende, sim, de conversar com o cliente, trazer o cliente para o projeto, tá? Então, assim, a gente não quer receber os inputs e te entregar um relatório final, Luiz, sem te inserir no nosso projeto. O que é a didática da JJL hoje? Como hoje nós temos a facilidade das reuniões online e todos os nossos clientes são espalhados pelo Brasil, hoje nós podemos fazer uma reunião em qualquer lugar do mundo, tá? E ali o Zé Luiz vai abrir todo o arsenal, todas as simulações e a gente insere o cliente. O cliente entende, imerso no nosso projeto. Então, este é um diferencial da JJL, que ali o cliente ele vai poder discutir, tirar as dúvidas, perguntar o porquê, por que não foi feito dessa forma, e pedir para o Zé Luiz, às vezes, falar assim, tenta esta forma, eu gostaria que fosse deste jeito. E no virtual a gente consegue demonstrar isso para o cliente. Então, hoje a gente está inserindo o cliente nos projetos. Né? Então, assim, a gente não está mais querendo puxar o terço e rezar para dar certo no campo, não. Então, hoje a gente quer entregar um projeto que vá funcionar, que é o que nós falamos, engenharia de alto desempenho. Porque há uns anos atrás, o Zé Luiz pode explicar essa parte até muito melhor do que eu, né? Eu falo que me ensinou bem, mas às vezes eu ainda deixo para ele. Que há uns anos atrás a mineração ela tinha um material, ela tinha um ponto. Exatamente, né? Vamos falar de escoamento de material. Alguns anos atrás a gente estava falando de coisas na faixa de 1.500, 2.000, 3.000 toneladas por hora. Hoje a gente está falando de 10, 12, 20 mil toneladas por hora. Então você imagina um equipamento que para, 1 minuto desse equipamento parado. Prejuízo enorme. Então a nossa visão é justamente essa. Então se eu posso simular esse equipamento, se eu posso mapear as zonas de desgaste desse equipamento e eu posso fazer interseções pontuais nesse equipamento, então, eu evito do estresse. Vocês não têm ideia do que é um estresse de um equipamento entupindo, uma transferência entupindo. Porque, por exemplo, estamos com transportadores enormes, até ele parar demora, sei lá, 10 segundos. Até 10 segundos, meu irmão, ele já encheu o chute, já transbordou, vira um inferno e tem que parar, comer de pá. Então, isso é isso que a gente não quer para o nosso cliente. A gente quer que o cliente tenha a possibilidade realmente de não se preocupar com a transferência dele, botar um transportador que dê 20 mil toneladas hora num outro transportador que dê 20 mil toneladas hora e o processo ser normal. Já aconteceu de clientes, por exemplo, de transportadores que estavam conseguindo a taxa só de 10%, porque se aumentasse para 20%, 30% da capacidade nominal do equipamento, o chute entupia. Isso é impensável. Essa visão é impensável. Então, eu acredito que o investimento em simulação, ele é inerente ao processo, ele é inerente ao projeto. Na verdade, ele deveria vir até antes, deveria ser a primeira coisa que você tem que pensar no processo de simulação do que você está fazendo. É o que a gente está pelejando. Mas vocês trouxeram muitos pontos que eu acho fascinantes, eu acho legal pontuar aqui, porque nessa explicação vocês navegaram por várias direções que a gente costuma ter que lidar no mercado também, porque vocês falaram de ter a ferramenta, mas tem que ter o cara, tem que ter a pessoa que usa a ferramenta. Não adianta você comprar uma Ferrari se você não tem um piloto. Exatamente, e
toda a bagagem que está por detrás disso. A capacitação na ferramenta envolve a capacitação na física, a experiência de campo, ter passado, ter visto, poxa, como que é a realidade da manutenção, ter visto o problema de um chute entupindo na aplicação. Essa é uma discussão que vocês não navegaram tanto, mas eu acho legal explorar aqui. Outro ponto que eu acho fascinante é justamente essa questão da alta performance, porque fazer um equipamento superdimensionado e que dá uma vazão ruim é fácil pra caramba. O estudante de engenharia, na metade do curso, ele faz um chute que custa o triplo do que deveria custar um chute que custa o triplo do que deveria custar e que não vai atender a especificação, que 10% da vazão nominal já não está atendendo. Vamos lá, vamos falar de transferências. Se você pegar a maioria das transferências que existem hoje em campo, se você pegar um projeto de 20 anos atrás, é o mesmo projeto. A cabeça é a mesma coisa, mas não necessariamente porque deu certo em determinadas condições de pressão e temperatura, é que vai dar certo em outras condições. Os materiais hoje são bem diferentes do que tinha antigamente. E eu não tenho só um tipo de material para trabalhar. Isso é também uma coisa bem singular, porque o time de rock sabe disso, né? De vez em quando estou ligando para eles daqui. Eu tenho que simular o material de tal forma que o material tenha um comportamento no ambiente virtual idêntico ao que ele tenha um comportamento no ambiente real. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, uma análise laboratorial, fiz, não, beleza, está certinho. Então, por mais que eu tenha uma análise laboratorial, mas peraí, olhando o vídeo que eu fiz lá no campo, não está batendo com o que eu tenho aqui. Então, esse feeling, essa sensibilidade é o que é o grande diferencial nosso, né? Que a gente consegue observar, ver, não tá legal não, vamos mexer mais um pouco, guarda isso daqui, né? E vamos começar a mexer no material, fazer ajustes nesse material, até a gente conseguir a representatividade do que a gente viu em campo, né? E pela conversa que a gente teve até agora, assim, ficou bastante claro que a JJL, ela tá bem presente no ramo da mineração. Uhum. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre quais são os campos de atuação da JJL, onde vocês entram na engenharia, quais são os tipos de simulação, de serviço no geral que vocês trabalham. A gente já começou a falar muito de DEM porque foi o que culminou, né? Mas como a gente trabalha com cálculo mecânico e estrutural, cálculo mecânico de equipamentos em geral, sobretudo equipamentos de manuseio contínuo, transportadores de correia, cálculos estruturais das estruturas, obviamente, do transportador, mas também cálculos estruturais de caldeirarias pesadas, tanques, moegas, silos de dimensões singulares, vamos chamar assim, basicamente acho que mais. A JJL tem os treinamentos, né? Engenharia de aplicação, que são os cursos. Qual a preocupação do Zé Luiz, né? Quando a gente montou os nossos treinamentos? Hoje a gente tem o cálculo mecânico de transportadores de correia e muitos dos nossos alunos, né, das pessoas que nos procuram, eles querem que a gente já ensina no software, tá? E qual que é a nossa preocupação, Thiago? É ensinar o funcionamento, a física deste equipamento, tá? Então, assim, todos os nossos cursos são analíticos. A gente ensina a teoria. Para quê? Se você consegue, se a gente passa de forma bacana essa teoria, a física desse equipamento, você pode usar em qualquer software. O software é a consequência daquilo que você sabe fazer a leitura, né? Então, a gente tem os cursos de transportadores e caldeirarias pesadas, né? Então, a simulação. E a gente não faz só estes, a gente só faz na área de mineração? Não. Eu falo que a JJL é um lugar onde sempre aparece avião caindo, tá? A gente tem isso é excelente, tá, Thiago? Eu falo que isso é muito bom pra gente. A gente é conhecido, às vezes os nossos amigos, os nossos clientes se tornaram amigos.
o que vai para a JJL é só aquilo que eu não consigo fazer ou que não tem um outro. Então, só vai avião caindo lá para a JJL, né? Como eu já trabalhei em várias empresas, então tenho muitos amigos em muitas empresas, então eles mandam para mim e falam, pô, você podia mandar um negócio mais fácil do Zé Luiz? Pelo amor de Deus, mais fácil eu fazia aqui. Não preciso. Então, problemas de instabilidade elástica em vaso de pressão, com pressão negativa, por exemplo, é um negócio que já veio para mim, já veio alguns para a gente trabalhar, eu já tive que resolver problemas. Ser criativo. Ser criativo, ter respostas criativas para salvar equipamentos nessa área. Então, essa área de caldeirarias também é uma área muito forte nossa, né? E que a gente conseguiu agora, voltando a falar de DEM de novo, que a gente conseguiu agora acoplar, né? Eu tenho, por exemplo, um silo que eu encho ele de material no DEM e o DEM me exporta, consigo exportar as pressões, as cargas do material nas paredes. Então, isso para mim, que tinha que fazer isso analiticamente, né? Fazer as contas analiticamente, pegar norma e tal, então isso agilizou muito o nosso trabalho. Não, e tem todo esse lado da alta performance que vocês trouxeram aqui, que, ok, já que eu tenho toda essa ferramenta à disposição, e eu estou fazendo o projeto desse sistema de transporte, eu estou vendo que é essa chapa em específico que recebe 80% do impacto, consequentemente, aí, maior erosão. Tudo bem, vou projetar o equipamento inteiro para na parada do pit stop eu fazer uma substituição extremamente rápida desse componente e quer saber? Vazão total. Mas deixa é eu essa desgastar. Vamos aumentar a vazão e eu troco essa uma peça com agilidade quando necessário. Hoje é um grande desafio. Lembra da história que eu fiz um chute e que estava toda a manutenção ao redor do chute esperando ele entupir? São casos, né, que a engenharia nos traz. Nos conte. Então fizemos para um cliente e às vezes assim as simulações fazem com que tem curvas, tem né? Geometrias que não são convencionais. Mas é o que pede para aquela transferência, né? E às vezes até o cliente fala, não vai funcionar. E a gente tem de ter uma equipe, também temos equipes bacanas, tá? Parceiros que vão no campo e que a gente instrui, que a gente conversa, então que a gente demonstra nas reuniões da necessidade de seguir ipsis lipsis o nosso projeto. E esse foi um caso muito engraçado, porque assim, foi uma novidade que quando foi montar essa transferência, as pessoas não acreditavam que ia escoar o material, porque sempre tiveram problema. E de repente estava todo mundo esperando para esse equipamento entupir. E de repente, que ótimo, comprovou que a nossa simulação funciona, né? O cliente ficou lá, não, vou ficar aqui, vou esperar, né? Tá bom, então põe o transportador para rodar quanto de capacidade? Até o talo. Total. Aí trabalhou 50 segundos, para tudo, que foi entupiu. Não entupiu, não. Não entupiu aqui, entupiu próximo, a montante dele. Mais um projeto. Eu melhoro esse outro também. Esse é o melhor dos mundos, tá? É quando funciona e tem outros. Então, assim, hoje a gente tá desenvolvendo em simulação excelentes projetos, né? E isso é muito bom lá na JJL. E, assim, é o que eu falo, tenho aprendido muito. Uma das coisas que eu tenho feito muito é ouvir sobre simulação, tá? Tudo que eu posso conhecer de simulação, que eu não entenda, eu tenho o engenheiro, né? Eu tenho o prazer de ter como sócio e ter o parceiro de vida, que é o José Luiz, e que me ensina todos os dias e que a gente pode, sim, resolver, Luiz, projetos variados e distintos. E uma das coisas que a gente sempre conversa também com os nossos clientes é que uma simulação não é idêntica à outra. Nenhuma é idêntica à outra. Então, todos os nossos serviços são customizados. É como se fosse um para um, diferente para o outro. A mesma solução não se aplica em projetos diversos, né? Então, isso também é muito bacana e são os desafios do dia a dia, né? Então, fizemos um projeto há um tempo atrás que deu tudo certo e 6 meses depois o cliente me liga e fala, tá encrostando material. E a gente, não pode. Eu acabei de fazer o projeto, montamos, rodou, bacana, tá. Não, põe no máximo, pôs, rodou. Ok, beleza, eu vou para casa. Aí depois de um tempo ele me liga.
Está incrustando. Incrustando? Entupiu porque teve um encrustamento. Encrustamento, mas em que, meu pai? Foi lá abrir, você abre a simulação, vai estudar. Não, é porque tem uma camada de vapor que entra por baixo, então tem uma extração de umidade e o material começa a colar na parede posterior do chute. Você me falou que tinha vapor, Cristão? Não, mas eu achei que isso não tinha importância. Então, hoje a gente tem de ter o cuidado, Luiz, de perguntar tudo para o cliente. Todas as premissas, assim. Então, quando a gente vai fazer uma proposta, o cliente, às vezes, ele acha que vou usar um termo, nossa, mas a Cibele está me cobrando informação demais. Não, não é. É porque simulação tem de ser conforme o físico. O físico. Se você muda uma variante, você atrapalha a simulação. Então, hoje nós temos este cuidado, tá? Então, assim, a experiência da simulação tem nos trazido coisas bacanas, assim, cada vez mais aprendizados, e aonde o Zé Luiz sempre fala, a gente vai ter de comprar o fluente para ver o vapor. Ó, a minha especialidade é a área de CFD, então eu super recomendo aqui o Fluent, vai ser um grande diferencial. Né? Não, e tem uma outra particularidade nessa discussão, que é intrínseco quando a gente fala de simulação, o posicionamento de simulação não mata o teste físico. Simulação é uma ferramenta para você explorar possibilidades para você ser mais assertivo no físico. Mas nessa aplicação, em que você tem uma máquina de 20 mil toneladas a hora, não tem teste físico. Então eu entendo, tem que acertar no digital. Tem que ficar direito no digital. Exatamente. E pessoal, começando a culminar aqui por conta do tempo para a finalização do nosso episódio. Uma coisa que eu tenho que perguntar, não posso deixar vocês irem embora sem eu fazer essa pergunta. Olha a polêmica, hein? Não vou entrar na vida pessoal, mas como que é ser empreendedor, ser empresário com um cônjuge e estar nesse sistema de regime fechado? Como que é isso? Trabalhar em jaula é diferente. Ou então é o seguinte, se você manda e obedece. Olha que agora percebemos, tá no mundo inteiro tá vendo isso, tá registrado. A internet tá vendo isso. Não é. A gente não... como é que é trabalhar com essa BR? Não sei, eu nunca trabalhei sem ela. Então, para mim, não há diferença nesse ponto. Então, nesse ponto a gente não vê desafio. Eu não sei se você vê, tá? Mas eu não vejo, absolutamente. É a pessoa que eu escolhi para ficar do lado na minha vida, pelo menos, eu não tenho plano B. Então vai ficar na minha vida durante até eu ir embora. Então não tenho plano B. Então não tem como eu pensar na minha vida sem ela. Então, Luiz, eu vou falar mais, né? Porque mulher tem sempre um outro lado, né? E eu falo que é o seguinte, você, como casal, eu acredito que você tem de saber lidar com a situação, tá? O estresse do trabalho não tem nada a ver com a sua vida particular, né? Então, assim, e eu estou trabalhando numa área extremamente estressante, tá? Que hoje nós estamos falando de tempo, tá? Então, tudo é medido em hora, em tempo, e são serviços complexos, tá? Então, assim, são cálculos complexos que eu falo que o Zé Luiz, que é da área de exatas, não pode dar... Eu sou de humanas, entende? A gente é muito diferente. Então, eu tenho de saber, naquele momento que se eu for falar com o Zé Luiz, eu tenho de fazer até a leitura do momento, se eu posso conversar naquele momento, parar o Zé Luiz quando ele está fazendo um cálculo, né? Então, nós temos de ter esse entendimento. E às vezes eu falo, às vezes você que está nervoso, eu aqui tenho de dar uma recuada e esperar um outro momento. E quando eu estiver neste momento, é você que tem de dar. Então, assim, nós fomos aprendendo ao longo do tempo. E hoje é divertido os dois. Tá estressado, a gente faz uma piada, a gente faz um bullying interno, né? Exatamente, são 18 anos de convivência, então... a gente já aprendeu, né, no tom de voz, você sabe se a pessoa está estressada, se ela não está, se você pode falar, se você não pode falar. Então, é quintal de casa. Né? E empreender os dois juntos hoje é o que nós queremos. Ela é mais corajosa, ela é mais corajosa. A veia empreendedora está nos dois, mas a coragem está muito mais nela. Luiz, por que eu não teria coragem? Eu tenho um parceiro que é extremamente capacitado, é um engenheiro
formado, eu falo Obrigado. Agradeço. Continua. né? E eu tenho ferramentas que me possibilitem E isso. o suporte. E o suporte. Então eu falo, vamos voltar a falar de valores? Eu falo, Zé Luiz, vamos embora, eu não tenho de ter medo. Então, nesse ponto eu sou muito corajosa, eu sou empreendedora. Então, vamos fazer escolhas, tá? Então, eu escolho agora investir na JJL. E é isso, né? Então, trabalhar juntos é pegar o melhor do Zé Luiz com o melhor da Cibele e fazer a JJL crescer. E oferecer o nosso melhor para os clientes. E o nosso melhor é engenharia. E é o que a gente estava comentando antes, a gente estava até conversando sobre isso, é o fato de serem diferentes, né? Então, tem um perfil técnico bastante capacitado, a outra tem um perfil comercial mais arrojado, e são perfis diferentes e se complementam muito bem, né? Acho que isso... A grande vantagem é ser diferente. A grande vantagem está na diferença. E vamos lá, pessoal. Dentro do nosso público, nós temos estudantes de engenharia, a gente tem engenheiros da indústria siderúrgica, de mineração, aeronáutica, automotiva, a gente tem pessoas em transição de carreira e a gente tem uma galera que nem é do mundo de exatas e que assiste esse negócio porque acha bacana o bate-papo. O que vocês dariam de dicas para a pessoa que quer empreender, para o estudante de engenharia, para a pessoa que está assistindo? O que vocês deixariam aqui de mensagem final do Zé, da Cibele, da JJL? Então, eu falo de engenharia, você fala do resto. Eu acredito que é o seguinte, é igual o serviço militar obrigatório. Cara, você terminou a faculdade, vai para campo. Ah, mas eu já faço isso. Vai para campo. Passa 2, 3 anos no campo. Vai sofrer, que eu falo, sofrer... Vá ver as dificuldades que realmente que a indústria apresenta, para que você tenha, vendo essas dificuldades, você tenha background, até mesmo de você olhar, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, você tem insights de coisas que você pode, melhorias que você pode fazer, seja essa melhoria no processo, seja essa melhoria na própria manutenção, seja a melhoria... sei lá, num serviço mais burocrático, mas vá para o campo, vá ver qual é a necessidade dos caras, para depois, sim, em paralelo, você vai formando o seu arcabouço técnico. Por isso tem cursos aí, E3S tem cursos, não estou falando só da E3S, mas tem cursos de mestrado, especialização, tá, beleza. Os nossos cursos de engenharia de aplicação, mas tem coisa que a gente não consegue dar em sala de aula, que é campo. Eu não consigo numa sala de aula, vai trocar o rotor de uma bomba. Não, eu não consigo fazer isso numa sala de aula. Eu não consigo fazer em sala de aula, vai alinhar o motor, vamos ver como é o alinhamento de um motor com um tambor, um alinhamento do motor com um redutor. Não consigo fazer isso em sala. Né? E sob aquelas condições que são condições bem específicas, de debaixo de sol, chuva, poeira, enfim. Né? Então, para engenheiros mecânicos, eu sempre sugiro, vá para o campo, vá respirar um pouco desse ar. Dica de ouro. O que o Zé Luiz fala muito e que a gente sempre conversou, é aonde você vai ver o seu curso aplicado. Exatamente. Tá? É onde você vai ver tudo aquilo que você estudou, que você não tem ideia de onde aplicar, e você vai deslumbrar toda a sua engenharia ali. Né? Então, eu vou ficar com o mesmo posicionamento do Zé Luiz. Hoje, o nosso foco é engenharia. Então, eu vou falar como meio que mãe, né? Porque a mulher é meio mãezona, assim. Todos os meus estagiários têm ela como mãe, né? Todo mundo que estagiou comigo, ela é a mãe. Né? Então, eu falo, não vá ver aquilo como um sofrimento ou como um tempo perdido, não. Eu falo que você vai deslumbrar tudo ali. Então, passe um tempo, talvez não é bem remunerado ou não é valorizado, mas não, a bagagem técnica, o que você vai tirar dali, você vai levar para a vida. Ah, mas eu não consigo ir para a indústria, meu irmão, nem que seja uma oficina mecânica. Vá lá. Vá sujar suas mãos de graxa, vá ver como é que é uma troca de óleo, vá para o campo, vá ver o que se faz, né? Quais são as... Onde se aplica. Onde se aplica, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu tenho para dizer. Fantástico. Excelente. Algum comentário final?
Eu tenho 2 comentários, né? O primeiro é que eu fiquei um pouco chateado porque não me informaram aqui que a Cibele é uma engenheira honorária aqui, né? Porque o conhecimento seu de engenharia é muito legal, muito interessante, você fala com bastante propriedade. Claro que a parceria com o Zé Luiz complementou muito, mas eu fiquei bastante surpreso. O Luiz, ele já conhece o Amaral, né? Muitos nomes dessa complexidade. Ele conhece muito bem vocês. Hoje é a primeira vez que eu estou tendo esse contato com vocês, com a JJL. Fiquei muito surpreso pelo pensamento que vocês têm em relação aos serviços prestados de engenharia. Fiquei muito contente também de saber dos cursos. Eu não conhecia os cursos de vocês. Eu trabalho aqui dentro no departamento do Instituto E3S, então na parte de educação, de treinamentos aqui do Instituto. A gente vai conversar, já começou a brilhar meu olhinho aqui, meu cérebro começou a pensar diversas coisas para a gente conversar sobre alguns cursos, algumas parcerias. E foi um enorme prazer conhecer vocês, estar aqui nessa conversa, uma conversa muito boa, que agregou um valor enorme aqui ao nosso podcast, ao nosso público. Eu tenho certeza que eles gostaram bastante. Muito obrigado. Viu? Tiago, nós que agradecemos. Luiz, eu quero agradecer muito, tá? Porque a parceria com a E3S, eu falo que é uma empresa mãe, tá? O suporte que vocês nos dão sempre, tá? Em todas as áreas. Eu falo que eu converso com todo mundo da E3S e... É verdade. Né? E eu faço portas abrir, então assim, e eu tô dentro da JJL tentando resolver a vida do José Luiz para que eu possa entregar para o cliente com maior rapidez. Então, Tiago, agradeço demais o convite, agradeço a equipe toda da E3S, assim, do técnico, do suporte, do financeiro. Então, eu falo que a E3S é uma parceira, que a gente brinca mais uma vez, a E3S, minha casa, minha vida, tá? Porque eu sei que essa Podia parceria... ser mais barato? Podia. Corta, editor, corta agora. Corta. Podia ser mais barato? Podia, né? Mas né, então parcela pra gente, igual o Casa de Bahia. Vai parcelando aí, vai parcelando. Como diz uma amiga, né, Cibele, você já começou com chororô. Mas é isso, foi um prazer estar aqui, tá, Luiz? Assim, o seu convite já veio há tanto tempo e a gente já está namorando, então, assim, deu certo. Isso foi ótimo, gostamos demais. Tiago, obrigada demais. Não, e pessoal, eu agradeço vocês terem aceito, finalmente. Gostei do bate-papo, foi muito legal. Foi legal trazê-los aqui no escritório, vocês finalmente conhecerem ao vivo boa parte das pessoas com as quais... O Isca. Ninguém vai saber quem é, mas o Isca que está assistindo sabe quem que é o Isca. E algo que eu gostaria de reforçar, eu sempre achei fantástico o trabalho de ponta que vocês fazem e eu fico muito feliz de estar mostrando para toda a nossa base, para todo esse público que acompanha aqui, o trabalho que vocês prestam num setor que é delicado. Você falar de alta performance num mercado siderúrgico, um mercado de mineração, que ainda existem equipamentos do século passado trabalhando em péssimas condições, mas ele está lá, está de pé, está entregando. Então, trazer essa veia tecnológica para esse segmento é muito bacana. E ter esse espaço de vocês aqui falando é muito legal. Então, eu que agradeço vocês terem participado, adorei o bate-papo. Portas abertas, venham sempre que quiser, e eu quero tomar uma cerveja. Vamos tomar uma Vou nessa cerveja. cerveja também. E a JJL está sempre de portas abertas, você conhece, Conheço. tá? Tiago, serão bem-vindos todos, né? E a gente... É uma empresa diferente, tá? Porque é a nossa casa. Então, você vai chegar lá e realmente vai ser uma casa. Vai ter gato, cachorro, vai ter a Cibele preparando alguma coisa para vocês, tipo... Gosto, né? Eu falo... É mineira. Mineira, né? Gosto de um café, de um chá, então... Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo não vai Lógico, faltar. não vai faltar. Então, assim, o convite está aberto, né? E vai ser um prazer recebê-los. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Acompanhem os próximos episódios, porque a gente vai manter aqui bate-papos descontraídos e com alto valor de tecnologia, assim como esse. Um forte abraço e até mais. A gente se mantém aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes de podcast. E foi um prazer tê-los aqui novamente. Mais uma vez agradecer Cibele e José Luiz, agradecer ao Amaral. E continuamos nos vendo na 3ª temporada. Até mais, pessoal! Falou! Até mais, gente.
É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.